Salve, salve galera, estamos aqui mais uma vez, né, na live, hoje com o Goró, Rodrigo Ramos, né, e daqui a pouco está aí com a gente. Vamos falar sobre combate com facas, né, e mais uma vez a respeito de lutas filipinas, né, o Cali, e conversamos com o Rodrigo e ele prontamente nos deu positivo, né, para fazer essa live, e só aguardando ele entrar aqui. Boa noite a quem está entrando na live agora. Estou aguardando aqui nosso amigo entrar. Assim que ele chegar, a gente coloca ele no esquema aí. Boa noite, pessoal que está chegando. Muito boa noite. Opa, nosso convidado acabou de chegar. Vamos já colocar ele na live. Boa noite ao pessoal que está chegando aí. Muito boa noite. Salve, Rogério! Opa, e aí, meu irmão? Boa noite, como é que vai você? Tudo ótimo, e você? Cara, melhor agora, viu, com sua presença. Primeiro lugar, gostaria muito de agradecer a você, a sua disponibilidade, né, e a sua humildade para receber esse convite. Que isso, eu que agradeço. Isso aí é a oportunidade. E tá aí junto com você aí. Falando um pouco do nosso trabalho. Então é importante. Nosso público aqui geralmente é bem variado, né? O pessoal que curte arte marcial, que às vezes nem pratica, mas que curte, né? Gente que são pessoas que são alunos meus, provavelmente vai ter alunos seus aí. Sim. Né? Sim. E a galera, quando eu falei que ia ter, né? O pessoal ficou muito interessado aí. Espero que todos que falaram que ia entrar entre, pra gente bater esse papo legal aí. O pessoal já tá mandando boa noite ali, o Moura. Já estão dizendo aí que tá com eco. Deixa eu ver se é o meu aqui. Eu vou baixar aqui o volume do meu para ver se não é o meu que tá com eco. Vamos lá. Será que é o meu? Aí, pessoal, dá o feedback aí para ver se... Não, tá com eco, tá com eco. Deixa eu ver aqui. É o meu que tá? Ah, não sei se é o seu. Deixa eu tirar o meu aqui, ó. E aí, o Sering Iranildo é meu aluno até. Dá um feedback aí, Iranildo, para ver se... Quem é que tá com eco, se é o meu ou do Guru aí? Boa noite. Não, tá dando eco mesmo. Pra mim que tá de É o meu, tá é o meu, até é o meu. Mesmo, né? É o meu? Peraí que eu vou trocar, só um segundo. Fica à vontade, fica de boa. Enquanto isso, muito boa noite aí ao pessoal que tá chegando, né? Espero que vocês gostem desse bate-papo aqui, vai ser aberto, né? E que vai ser muito bom para a gente fazer uma confraternização aí entre as artes marciais, né? Podem fazer perguntas ao nosso amigo, nosso convidado, Guru. Pronto. Foi? Opa, acho que tá dando eco ainda. É o microfone, galera. Um dos telefones está sobre uma superfície. O som sai das colunas e bate numa superfície. Deve deixar as colunas livres ou colocar fone. Já tá todo mundo com não, fone. Tô com fone, ó. Não é isso não. Vamos lá. O eco vai acontecer, é normal. Vamos jogar duro aí. Bom, primeiramente, como eu faço com todo mundo que chega, né?
eu queria que você fizesse um histórico, né? Uma pequena história da sua vida marcial, porque eu sei que você não é somente mestre no Kali, né? Você tem outras especialidades aí. E aí faz um resumo aí da tua história e conta para a galera aí quem é você, para quem não te conhece ainda, né? Maravilha, Rogério. Então vamos lá. Bom, eu sou aqui de São Paulo, né? Eu moro na região de Osasco, então fui nascido e criado aqui nessa região aqui de Osasco, zona oeste de São Paulo. E Osasco sempre teve uma tradição marcial. Sempre teve uma tradição marcial. Sempre teve. É uma cidade que é famosa pelo Hapkido. Muita gente fala que o Hapkido começou no Brasil aqui em Osasco, que aqui perto da minha casa, no quartel em Quitaúna. Então, pelo que eu sei da história do Hapkido, o Hapkido no Brasil, ele começou, né? Primeira vez que se ouviu falar de Hapkido foi aqui em Osasco. E Osasco tem desde de academias de jiu-jitsu forte, academias de kung fu fortes, academias de karatê ligadas ao DPM, clube da polícia Militar de São Paulo. Então, assim, é uma cidade que tem essa coisa, né? Se você anda pela rua principal, avenida principal, que é Autonomistas, você vai vendo, assim, academia, Kung Fu, Karatê, Capoeira, Jiu-Jitsu, e você vai vendo isso ao decorrer que você vai passando pela avenida principal da cidade. Até o pessoal do Rio de Janeiro, quando veio pra cá, amigos meus, né, do Cali, e eles falavam assim, nossa, cara, mas é uma cidade que gira muito, muito forte a arte marcial, né? E eu falei, isso é desde muito tempo, E, bom, a minha história marcial, ela começa quando eu tinha uma dificuldade de me defender quando eu era pequeno. Sofri um pouco com bullying, coisa que é natural, né? Principalmente na nossa época não se chamava de bullying, né? Se chamava de brincadeira mesmo, eram brincadeiras, né? E você tinha que aguentar ou você tinha que passar por isso. Mas quando a coisa ia para agressão, né? Você acaba saindo machucado. E eu usava óculos quando eu era pequeno. Então eu falei, cara, não dá, né? E eu sempre gostei de filmes de luta, sempre fui muito ativo. Eu posso dizer que eu sou atleta desde os 5 anos de idade, comecei com natação. E na natação eu já competi com 6, 7 anos. Então, assim, não pode nem ser chamado de competição, né, cara? Uma coisa bem mirim mesmo, bem pra criançada se divertir, ganhar uma medalhazinha e falar, nossa, eu participei. Então é bem isso. E aí eu fui com os 8 anos de idade, meus pais me matricularam numa academia de Kung Fu, porque eu era fã do Bruce Lee. Né, eu adorava o Bruce Lee, eu acho que todo mundo dessa época é fã do Bruce Lee. Eu costumo brincar que eu falo que se uma academia de Kung Fu nos anos 80, anos 90 não tivesse um pôster do Bruce Lee, cara, não prestava. A academia de capoeira tinha pôster do Bruce Lee. Então ele virou realmente um ícone das artes marciais, em todos os estágios, em todos as nacionalidades. Então, assim, virou uma unanimidade cultural mesmo, né? Então, eu comecei aos 8 anos e aos 8 anos também eu ganhei uma bolsa de inglês de um colégio de inglês. E aí eu fui fazer inglês também. E lá tinha uma revista Black Belt do Bruce Lee. E eu afanei essa revista. Eu peguei essa revista eu peguei pra mim. E lá tinha uma matéria falando sobre o que o Bruce Lee tinha criado, o Jeet Kune Do. Que ele tinha praticado o Wing Chun, e tinha uma matéria especial sobre Kali.
falando do Daniel Santo, falando do Paul Vunak, né? Eu falei, cara, que legal isso, muito bacana. Fiquei decepcionado porque o Kung Fu que eu fazia não tinha nada a ver com o que o Bruce Lee fazia. E eu achava que tinha uma relação, mas o Kung Fu que eu fazia era Shaolin, Lo Fu, estilo tigre. Então, assim, tinha nada a ver. E foi legal ver que tinha uma arte marcial filipina, que lutava com armas, lutava com facas. E aí eu falei, cara, isso é uma coisa interessante. Já com 9 anos nossa, adorava, né? Adorava faca. Eu sempre tive um canivete, sempre tive uma faca fixa, porque meu pai era pescador. E era comum, né? A gente sair para o meio do mato, interior de São Paulo, lugares mais ermos, você ter uma faca. Para tudo, como ferramenta mesmo. E, bom, o tempo passou, eu virei primeiro train de Kung Fu, eu sou faixa preta de Kung Fu, e depois fui treinar Aikido, porque eu já treinava várias artes marciais e já tinha passado pelo Hapkido, já tinha passado pelo Taekwondo, muito de leve pelo Taekwondo, mas Hapkido eu me graduei mesmo. E sempre estava no meio marcial. E eu achei que eu saí do Kung Fu muito violento, né? Você, quando é muito novo e você recebe uma faixa preta, você acha que é o super-homem, né? Você acha que você é a prova de balas, né? Você sai dando voadora nos outros. Então, assim, eu era muito brigão e eu achava que uma arte japonesa ela ia equilibrar mais zen e tal. E eu gostava muito de Aikido. Pelo que eu sabia do Aikido, o Aikido era uma arte bastante completa e complexa, né? Não parava só em usar a força do oponente contra ele mesmo, em torções, em chaves, né? Você tinha a parte de Jojutsu com bastão. Então era bem completa. E na época eu fui treinar e me tornei primeiro Shodan, né? Shodan de Aikido. E, bom, minha procura por artes marciais sempre continuou. Eu treinei tive uma breve experiência com Krav Maga. E na época, por causa de conhecer todo mundo ali do Aikido, do centro de São Paulo, eu comecei a treinar Kendo, Kenjutsu e Ajutsu. E aí eu falei, cara, legal, uma coisa com armas e tal, era uma coisa que eu queria, mas é aquela história, você vai ficando mais velho, né? Você vai querendo coisas mais funcionais, você vai querendo uma outra realidade, né? Você já tem uma experiência do que acontece na rua, de como que é uma briga real, né? Que não tem nada a ver com aquilo que tem nos filmes, que a gente vê em alguns vídeos por aí. E eu queria justamente isso. A gente ficou sabendo, eu, o Ricardo Tavares, que era um outro rapaz que treinava com a gente, o Pedro, o Eduardo, na época, turma de jiu-jitsu, turma de outras artes marciais, que tinha um cara que dava Kali Silat no Rio de Janeiro, que era o mestre Paulo Albuquerque. E aí a gente, como a gente já era gato escaldado, né? A gente falou, cara, a gente não vai até o Rio para chegar no Rio e chegar lá não é nada disso que a gente está pensando, e de repente o cara não dá aula de Kali, é um picareta e tal. E então vamos fazer o seguinte, vamos organizar um seminário para cá. E o Eduardo, acho que ele ficou muito inserido com essa ideia e ele mesmo organizou, levou pro Messias, né, Judô Messias, lá na Zona Leste aqui em São Paulo. É uma academia bastante tradicional, bastante típica e tinha um histórico de treinar atletas de judô para Olimpíadas, para Pan-Americano, para competições, né? Também tinha uma história forte no jiu-jitsu. A gente falou, cara, é um lugar confiável, é um lugar bacana pra gente levar um seminário desse. E o Eduardo já tinha organizado tudo, a gente foi no seminário. O Ricardo me chamou a primeira vez, e aí a gente foi. E quando eu conheci o Kali, foi amor à primeira vista. Eu realmente me encontrei, eu falei, cara, é isso que eu tava procurando, é isso que eu quero treinar. E seguir, né? Eu sempre falo que eu comecei a dar aula por gostar
em 2005, porque eu dava aula para o pessoal que já treinava com a gente, que queria treinar mais e tal. A gente marcava para ter aulas, sem cobrar nada e tal, para a gente poder praticar. Porque o Paulo não era aqui de São Paulo, ele era do Rio, né? Então nem sempre ele podia estar vindo aqui para São Paulo. E aí eu cheguei e falei assim, pô, seria uma ótima dar aula mesmo, né? De me integrar. E aí em 2006 para 2007 eu cheguei e falei, cara, vou procurar uma academia e vou começar com essa experiência de tentar dar aula. Não é a minha área, né? Eu não sou formado em educação física, não tem nada a ver com a minha área. Eu sou formado em publicidade e propaganda e administração com gestão empresarial. Então, assim, tem nada a ver, nada a ver. Eu trabalhava em banco, entendeu? Eu trabalhava em cobradora para banco, tinha nada a ver. Então, assim, quando surgiu essa oportunidade, falei, pô, legal, continuei trabalhando, dando aula. Em 2009, teve uma grande mudança na minha vida pessoal, falei, cara, vou largar tudo e vou viver do Kali. E vamos ver que bicho que vai dar. E aí funcionou e a gente está aí até hoje, dando aulas, cursos, seminários e integrando aí. Eu fui o primeiro guru do estado de São Paulo, um dos primeiros do Brasil. Eu já ia te perguntar a respeito disso, mestre. Eu, assim, sou um estudioso de artes marciais, sei a história de muitas e tal, por pesquisas e tal, mas eu ainda fico na dúvida de algumas coisas. Inclusive, eu ia te perguntar, era uma das dúvidas que eu queria tirar com você. Por exemplo, você falou guru, a palavra é essa, né? Eu falava guru, guró, mas... É engraçado, né? A gente vai para uma arte japonesa, tudo tem nome, né? Tudo tem nome. Então você é Shodan, né? Shodan, se indica que é o primeiro Dan, certo? Então você é faixa preta, primeiro Dan. Você, sei lá, você vai pro Kung Fu, os nomes variam, né? Dependendo alguns Kung Fus ainda usam cantonês, alguns Kung Fus ainda usam algum termo da escola mesmo de Kung Fu, então varia muito. E a arte marcial filipina, ela não é diferente. Guru é o nome mais tradicional. Provavelmente veio da Indonésia, provavelmente, é um título que também é dado para o Silat. Pencak Silat é uma arte marcial diferente do Kali, as pessoas às vezes confundem, mas é bem diferente. Outra dúvida que eu ia tirar com você em seguida. Exatamente. Exatamente. O Pencak Silat é uma arte marcial diferente. Pode ser uma das artes marciais mais antigas do mundo, junto com o Kung Fu, até mais antiga do que o Kung Fu, porque é uma arte marcial oriunda, ela lembra muito o Kung Fu, né? Tem movimentos de animais, tem uma base mais baixa, tem movimentos mais abertos, né? Então, a pronúncia correta seria guru, é isso? Guru. Só que se você aportuguesar, é guru. Certo? Aportuguesou é guru, certo? Então, só que você também tem datu. Datu é se o cara é de uma linhagem ou de uma escola indonésia. Indonésia não, desculpa, muçulmana. Se o cara é de uma escola muçulmana, se usa datu. Datu, cara, é equivalente a chamar de sultão. Se a gente for traduzir literalmente, é príncipe, sultão. Então é isso. Você usa guru, datu, você usa turron. Turron é se o cara é um criador de uma escola, se o cara realmente está à frente de uma linhagem de escola. Então, geralmente se chama de turron ou grandmaster, né? Então vai depender muito da escola e do estilo de Kali que ele pratica. Guru é o mais usual, é o mais comum. Guru Rodrigo, agora eu já vou falar com a palavra correta, né? Guru Rodrigo. Tem também o arniz, né? Que o pessoal fala que é também semelhante. Eu não sei, assim, como você falou, tem gente que confunde, eu também não consigo, assim, ainda definir o que é arniz, o que é Kali e o que é Silat. Ninguém sabe. Ninguém sabe, cara.
Você vai nas Filipinas, a galera não sabe. Eu vou tentar simplificar da melhor maneira, tá? Bem sucinto. Arnis de mano, ou simplesmente arnis, o filipino ele tem um sentimento que é uma coisa que ele pratica na escola. É uma coisa esportiva. Porém, arnis é uma palavra mais comum para os estilos que eles foram criados com base nas vulnerabilidades dos espanhóis. Certo? Então tem muitos movimentos de ângulos, se você for ver, eles são baseados nas armaduras dos soldados espanhóis de 1500 e pouquinho. Cara, tá? Interessante, cara. Então é isso. Esgrima, para o filipino, ele tem um sentimento de que é uma coisa que o avô treinava. É uma coisa que o avô usou na Segunda Guerra Mundial. Então esgrima é uma coisa que é um nome que todo mundo fala. Todo mundo, quando vai falar de artes marciais filipinas, dependendo da região das Filipinas, vai usar mais esgrima. Certo? Esgrima é um nome que provavelmente os espanhóis devem ter olhado e falado, eu não sei o que é isso. Mas é uma coisa muito próximo da nossa esgrima. Então ficou esgrima. É o jeito dos filipinos lutarem com armas. Né? E Cali é um nome mais moderno. Tá? Não pense que é um nome antigo. E também nem é um nome usual. Se você falar Cali nas Filipinas, nem todo mundo sabe o que é. Tá? Cali é uma coisa mais ocidental. É uma coisa que surgiu... É como Kung Fu aqui no Ocidente, né? Que seria sim, Wushu, sim. É Kung Fu. Sim, é uma coisa que surgiu a partir de um movimento conhecido como movimento fundamentalista nos Estados Unidos. Esse movimento, o pessoal que praticava Filipino Martial Arts, eles queriam trazer de volta conceitos originais filipinos, sem influência espanhola. Tá? Então eles juntaram a palavra camote com a palavra lihok. Camote significa mão. Lihok significa movimento, ou do corpo ou da arma. Certo? Então, camote, lihok, surgiu Kali. Tem nada a ver com a deusa da morte indiana, não tem nada a ver com a máfia colombiana, não tem nada a ver com nada disso. Né? São os começos, né? São a primeira sílaba de dois nomes, de duas palavras em tagalo, que é a língua mais falada nas Filipinas. Eu tava comentando, por sinal, isso foi uma das conversas que eu tive com outro convidado nosso, que ele também é representante do Arnis de Mano. Né? Ele esteve conversando com a gente, e aí surgiu algumas colocações nesse sentido. Por exemplo, a gente estava falando sobre a arte dos samurais, né? E aí, falando a respeito que a arte do samurai ela é uma coisa mais militarizada. E a gente falava também sobre a faca para o filipino. Aí eu, por questões de histórias e vídeos que eu sempre vejo, né? Inclusive os vídeos que você coloca, que eu já vi muitos dos que você coloca, eu estava até conversando com ele. Isso foi uma opinião minha, não quer dizer que eu sou conhecedor, mas assim, basicamente o que eu falei para ele, o que eu coloquei para ele, né, para tentar destrinchar isso, seria o seguinte: as armas ou os samurais, né, ele era militarizado por conta eles nasceram, os samurais nasceram no alto calão, né? Então, tipo, vinha de partes nobres. E a faca para o filipino é como se fosse coisa gueto mesmo, é como se fosse a capoeira, é uma coisa mais nativa, é uma coisa mais de rua. Então, isso para eles, a faca é como se fosse uma segunda roupa. Eu tenho razão sobre isso ou estou falando alguma bobagem? Agora eu vou te surpreender com uma informação, né? A gente já sabia disso, mas foi muito legal vivenciar isso. É diferente quando você vivencia. Nós brasileiros, nós
temos o costume de usar a faca para comer, certo? Quando você vai num restaurante japonês ou chinês, geralmente você recebe um hashi, né, que são aqueles pauzinhos, né, para você comer e tal. Mas isso também não significa que seja usual, né? Então é diferente. Nas Filipinas é tradicional, desde a invasão espanhola, você não tem facas nos restaurantes. Então todo restaurante que a gente entrava, você vai comer frango com osso, certo? É uma colher e um garfo. E você tem que ficar destrinchando o frango porque não tem faca. Não tem faca. Cara, o Enzo, meu aluno, comprou um melão. A gente foi procurar faca no mercado para descascar. Não tinha. Não tinha. Não tinha. Você tem locais específicos onde vão vender faca. Por quê? Além de não ser tradicional, né, por causa dessa influência espanhola, você também tem o fato de que o Rodrigo Duterte, o presidente atual, ele criou uma lei que você não pode andar com faca. Certo? Se você andar com faca, você pode ir preso na rua. Cara. Então o pessoal tem muito medo de andar com faca e tal. Então é uma coisa que não é comum. Por quê? Porque é mais comum nas áreas rurais. Os filipinos, eles têm influências de várias culturas. Árabes, chineses, indonésios, indianos, siameses, né, que é hoje onde fica a Tailândia, uma parte do Irã, Laos, Vietnã. Então, assim, você tem essas influências. Só que o filipino, ele vem de uma cultura tribal como a capoeira. Acho que a única semelhança aí é que os dois vieram de uma cultura tribal, né? Às vezes o pessoal vê a gente com bastão e fala, maculelê. Não tem nada, nenhuma relação com maculelê e também não tem nenhuma relação com Krav Maga, que às vezes as pessoas veem a gente e falam, não, a defesa pessoal é Krav Maga. Então também não tem nenhuma relação, é uma arte original, tribal, que nasceu da necessidade das tribos lutarem entre si por território. Ela nasce dessa necessidade. Aí o que acontece? As Filipinas hoje é um arquipélago com 7.000 ilhas. Ela chama-se Filipinas por causa do rei Filipe da Espanha. Então, assim, antigamente não tinha essa denominação. Era um amontoado de ilha perto da Indonésia. E era uma disputa por pedaços de terra. Então isso era muito comum. Né? Isso era muito comum nas Filipinas e ao decorrer da história filipinas. Então, assim, sei lá, você tem contato com chineses por quê? Talvez por uma razão de comércio, de troca, certo? Você tem uma relação com os japoneses antes da Segunda Guerra e na Segunda Guerra. Antes da Segunda Guerra, provavelmente por contato mesmo, contato comercial, alguma coisa desse tipo. Depois da Segunda Guerra Mundial, porque na Segunda Guerra Mundial o Japão invade uma parte das Filipinas. Né? Então você vê assim que tem algumas cidades que tem uma influência japonesa, tem um pedacinho de alguma coisa do Japão ali. Quando você conversou comigo há um tempo atrás, não sei se você lembra, você falou a respeito de, no caso, você já foi lá nas Filipinas, né? Conta Sim. Um pouquinho dessa história aí pra gente. Como é que foi sua experiência lá nas Filipinas? Então, a gente sempre queria ter ido para as Filipinas, né? Eu acho que assim, não sei, quando você gosta muito de uma coisa, você tem que conhecer. Muitas grandes linhagens do Kali hoje estão nos Estados Unidos. Então é claro que é mais fácil ir para os Estados Unidos do que ir para as Filipinas. Né? Já começa que você não pega um voo de 30 horas. Né? Então é muito mais fácil você ir para os Estados Unidos, ir para a Califórnia, ir para várias cidades dos Estados Unidos, Havaí, onde você tem grandes mestres ainda vivos, né? Como o Daniel Santo, né? Como o Léo Garri, né? Enfim, grandes mestres. Mas nas Filipinas você também tem outros grandes mestres ainda vivos.
Então você ainda vai pegar a Kali da fonte. A gente pode dividir o Kali em 3 fases, também bem sucinto também. A primeira fase a gente chama de fase oriunda. São os estilos que nasceram antes da Revolução da República Filipina. Tá? Então nasceram antes da República Filipina. São estilos oriundos, são estilos bem antigos, bem tradicionais. Muitos deles não tem nem parte desarmada, entendeu? Então são estilos bem de origem mesmo. E depois você vem os estilos que a gente chama de estilos tradicionais. Estilos tradicionais são os estilos, são todas as escolas que vieram até 1970, né? Que é quando os filipinos começaram a ir em grande número para os Estados Unidos, né? Eles vão em grande número para os Estados Unidos desde antes da Segunda Guerra Mundial. Mas depois da Segunda Guerra Mundial começou aí uma outra leva de artistas marciais filipinos, né? Nos anos 60 e 70. Então esses estilos a gente vai chamar de tradicional. Pequititircia, Doce Pares, Balintawak, né? São os estilos tradicionais. E nós temos os estilos modernos. Os estilos modernos são aqueles que são criados de pessoas que treinaram ou nos estilos tradicionais ou nos estilos oriundos. E aí decidiram criar um sistema mais moderno, um sistema mais recente. Então, é o caso da Kali Amok, é o caso da FCS, é o caso de vários outros estilos, o Dog Brothers, né, que embora não seja só Kali, mas também é um estilo que se criou fundamentado no Kali, né? Então o que acontece? A gente ficou sabendo que ia ter um campeonato de combate com facas lá num evento chamado HistoryCon, né? E o HistoryCon é tipo uma Comic Con que tem aqui em São Paulo. Você tem pessoal que curte, que é geek, né? Que curte séries, que curte desenho animado, que curte cosplay, aí ó. Então tem esse pessoal que curte tudo isso, brinquedos antigos, essa parada toda, filmes, séries. E você tem a galera marcial e armamentista, né? É muito fácil você comprar uma arma nas Filipinas sendo filipino, né? Tendo tudo certinho, você consegue tirar as documentações em um dia. Na feira mesmo eles estavam fazendo isso. E eu posso dizer que metade da feira é para os geeks, é para o pessoal de série, para o pessoal que acompanha os programas da History Channel. E a outra metade é para quem gosta de arma, faca, porrada, essas coisas. Acho que eu estaria nas duas partes. Não, você anda tudo. Você anda tudo. Lá foi no World Trade Center Manila. O World Trade Center Manila é um galpão gigantesco, maior que o AMB aqui em São Paulo. Então é um centro de exposições, eles usaram inteiro. Botaram um tanque dentro da exposição. Então assim, cara, é loucura. Vai muita gente de outros países próximos às Filipinas, Japão, Indonésia, Vietnã, Tailândia. A galera vai tudo para Manila por causa desse evento. Né? E claro, pessoal de alguns ocidentais, não tinha só eu e meu aluno de ocidental lá não, tinha alguns americanos, tinha alguns canadenses, franceses, né, alemães, mas é muito pouco. Né? Para esse campeonato de estrangeiro só fui eu e meu aluno Enzo Serri. Né? Então a gente ficou sabendo desse campeonato e a gente queria já lançar um campeonato aqui no Brasil. E a gente já estava movimentando para lançar um campeonato de combate com facas, porque a gente acha que é um começo para gerar uma rede de campeonatos ligados às artes marciais filipinas. E a gente costuma dizer que só tem 2 estilos de Kali, né? Os que lutam e os que não lutam. E a gente é um estilo que luta. Né? Então, por a gente lutar, a gente está sempre procurando oportunidades de se testar, de crescer, de ampliar os nossos conhecimentos quanto a sparring, né? Então a gente foi lá para ver, os caras fizeram uma baita propaganda. Eu tô ligado a todo mundo
que pratica Kali hoje, seja nos Estados Unidos, Europa, onde for eu conheço a pessoa. Né? As redes sociais tornaram isso muito abrangente, né? E falar inglês ou escrever em inglês também torna as coisas muito mais fáceis. Não é à toa que a gente está aqui hoje, né? Sim, sim, pra você ter uma ideia. Desde da época do MySpace, Orkut, aqui no Brasil, né? Orkut, eu já falava com o pessoal de fora. Então, assim, sempre que tem algum evento, o pessoal comunica pra gente. E aí o Alan, que é de uma escola moderna lá, uma escola deles, né? Ele entrou em contato com a gente falando que ele ia organizar esse campeonato e ia tentar unir as escolas filipinas, que é muito difícil, né, lá nas Filipinas. E aí a gente achou demais. Aí eu comecei a procurar por ajuda, né, para poder fazer a viagem. Eu fiz uma vaquinha virtual e com o dinheiro eu consegui ir. Meu aluno conseguiu um patrocínio lá na cidade dele, que é Campinas. E a gente foi. E aí é uma viagem muito extensa, né? Passa por Dubai. É cansativo, é bem cansativo. A gente está querendo fazer mais uma loucura dessa. Talvez o ano que vem, vai depender muito aí da pandemia agora, né? Mas a gente está querendo ir para a Estônia lutar com os russos lá, com os russos malucos lá. Eles chamaram a gente, já estão na 8ª edição do Campeonato Europeu de combate com facas. E eles convidaram a gente já há mais de 5 anos atrás. E a gente está a fim de ir para a Estônia, encarar lá um frio de menos 20, menos 20 e poucos graus. Então, agora, assim... Vocês chegaram a fazer um torneio desses aí em São Paulo, não foi? Nós fizemos 2 torneios paulistas e fizemos um torneio brasileiro. Esse ano a gente ia fazer outro torneio brasileiro, ia fazer um carioca e um paulista. E já estamos cogitando de fazer o catarinense, em Santa Catarina. Rapaz, eu achei demais quando eu vi aqueles vídeos lá que você postou. Caramba, eu fiquei doido, cara. Eu disse, cara, nem pra eu estar em São Paulo nessa época. Então, a gente tá se organizando pro ano que vem. Eu tive aí em fevereiro do ano passado, né? Inclusive dei a sorte de cair no Novo Chinês e tive lá no bairro da Liberdade com aquela festa toda, foi espetacular. Aí depois quando eu vi o vídeo que você postou, cara, se eu tivesse lá nessa época, velho, com certeza eu estaria lá assistindo. Já anotem aí, você e o pessoal aí que tá na live, é sempre em maio. A gente faz aí com o apoio da Mostra Internacional de Cutelaria aqui em São Paulo. Então já é um evento de cutelaria, já é um evento que tem uma parceria aí com a History. Então já é um evento bem bacana, né? Cada vez tem crescido mais aí o pessoal de cutelaria. E esperamos crescer mais, né? Então, a gente vai lançar um campeonato de facas aonde, né? Num evento de vaso chinês, não. A gente vai lançar onde tem faca, onde o pessoal não vai só para assistir o campeonato, mas o pessoal vai para comprar faca, vai para encontrar amigos, tá? Agora vai ter também campeonato de corte, né? De testes com faca. Então, assim, para nós é maravilhoso. É uma coisa que a gente sempre queria fazer. A gente cogitava aí de ir até a Califórnia para lutar junto com os Dog Brothers, né, pelos Gay Friends, que são os encontros que eles fazem todo ano. E surgiu esse das Filipinas e a gente falou, cara, vamos lá, vamos ver qual é que é. E as Filipinas, cara, é sudeste asiático, né? É um país muito pobre, mas também é muito divertido. É muito divertido, você tá perto da praia, perto da montanha, então é uma coisa assim que a gente só sente quando tá em alguns estados aqui no Brasil, né? Então tudo é muito próximo, né? Não é um país tão grande, né? Embora tenha 7.000 ilhas, né? Mas não é um país gigantesco como é o Brasil. Então você consegue se localizar bem.
Nas Filipinas o pessoal fala tagalo, mas fala inglês, fala espanhol e em alguns casos até português. A gente achou uma das únicas padarias que existem em Manila, né? Com certeza deve ser a única, com certeza, né? Então, é um país do mundo, é uma cidade do mundo, assim como Vancouver, no Canadá. É uma cidade que você vai encontrar todo tipo de gente, mas é claro que, assim, você por ser ocidental, você chama mais atenção. É um país asiático, né? Tem chineses, tem coreanos, tem japoneses. Chinês está no mundo inteiro, né? Mas o pessoal ficou muito impressionado, né? Por a gente ter vindo de tão longe. Por a gente, pelo nosso estilo de luta, né? O nosso estilo de luta, o pessoal, por onde a gente andava lá, queria tirar foto, queria filmar. Então, o pessoal ficou bastante impressionado com o nosso tipo de luta. Nós não ganhamos, né? Nós perdemos. Mas foi uma experiência bem legal. Mas, na verdade, vocês ganharam bastante experiência, né, cara? Foi. A experiência ninguém paga, né? Foi e ajudou, inclusive a gente bateu o martelo naquilo que a gente já fazia aqui em São Paulo e já queria fazer para os campeonatos, para as competições, e deixar as competições o mais justas possíveis, né? A gente inclusive está trabalhando aí num modelo eletrônico com sensor, que é o que os russos usam hoje no campeonato europeu. Né? Vocês estavam, lá eu vi vocês colocar no vídeo, vocês estavam colocando tipo uma tinta, né, de cores diferentes para marcar, não foi isso? Era batom, né? O primeiro brasileiro a gente convidou a equipe olímpica de esgrima brasileira para arbitrar, certo? Porque a gente queria que fosse bem justo mesmo, que o pessoal não tivesse choradeira. E que o pessoal se divertisse. Eu acho que o mais importante não é quem ganhou, quem perdeu. O mais importante é a diversão. Eu acho que isso que é o grande lance. É se testar, ninguém vai se machucar, porque a faca é de borracha, a gente tem protetor. E se a gente conseguir essa tecnologia do sensor aí, a gente vai continuar usando protetores e tal. Acho que a coisa só vai avançando, né? O pessoal da Rússia mesmo falou pra gente, cara, faz campeonato, porque eles quando começaram também, eles faziam um campeonatinho na França, ia 5 pessoas, eles faziam um campeonato em Berlim, na Alemanha, iam 2 pessoas, e eles falavam, cara, vai fazendo o campeonato, que o pessoal vai se interessando, vai achando divertido, vai achando bacana, e o pessoal vai curtindo e vai querendo se testar. Mas, infelizmente, é aquela história. Os Og Brothers já falavam isso nos anos 90, né? Muita gente ou é picareta, ou é enganadora, ou simplesmente não tem conhecimento suficiente, às vezes, para estar ministrando defesa com facas, né? Ou combate com facas, ou alguma coisa do tipo. E é aquela história, se o cara entra num campeonato desse e ele ganha, ele não faz mais que obrigação, né? E se ele perde, né? Ele perdeu num campeonato ali, jogando pleno e tomou a pior. Mas isso não deveria ser uma coisa negativa, né? Eu acho que tem que ser totalmente positivo. Eu acho que se você ano passado até veio um rapaz aí que estava na Mostra Internacional de Cutelaria, ele é russo, e ele adorou, ele achou demais. O pessoal lá fora vê os nossos campeonatos e eles falam, cara, é isso que a gente quer. O pessoal lutando, se testando, né? E é uma coisa, acho que assim, não tem o que errar, né? Acho que a tinta não deixa dúvida, né? A gente ainda está ampliando mais as regras para o ano que vem, para melhorar a arbitragem, né? O ano que vem a gente vai ter uma equipe de árbitros só para isso, que a gente vai estar treinando, que a gente vai estar indicando essas pessoas. Cada lutador vai ter um árbitro central, e as regras eu acho que elas estão bem bonitinhas, estão bem amarradinhas, é muito parecido com o que o pessoal faz na Rússia, que agora está fazendo na Estônia, né? Eles mudaram o campeonato para a Estônia porque eles faziam em São Petersburgo. São Petersburgo é pertinho da Estônia.
Só que os europeus eles acham que os russos são sacanas. Então eles olham os russos meio desconfiados. Eu não vou até a Rússia para chegar lá e perder dinheiro num campeonato. Aí eles mudaram só para a Estônia para falar, olha, a gente está na Europa, a gente não está no leste europeu, a gente está na Europa, mas não mudou nada. Estônia é leste europeu, mesma coisa. Mas o pessoal se sente mais Deixa eu te seguro. perguntar uma coisa. Tem uma pessoa que está assistindo aí, é o Whindersson, alguma coisa assim, Whindersson Gabriel. Ele perguntou aí, dizendo que na cidade dele não tem Kali, né? Não tem nenhum mestre de Kali. E ele queria saber se é possível treinar Kali por vídeos e treinar sozinho. Aí só o seu mesmo para responder para ele. Cara, eu vou te falar. Vamos colocar duas realidades aqui. A primeira realidade é a seguinte. Todo mundo que realmente treinou Kali, né, sabe de uma coisa. Tem uma frase filipina antiga que fala que vai da alma do professor para a alma do aluno. Você tem que ter esse contato. Quando a gente fala de Kali, certo? A gente está falando de não só uma coisa física ou de uma matéria específica, de uma parte técnica específica. A gente está falando de contato homem-homem. Certo? De um olhar para o outro e falar, você vai ser meu aluno, você vai ser um cara que vai aprender Kali de verdade. Você não vai falar que você sabe Kali e você ficar fazendo baianada aí na internet, entendeu? Ou ficar passando vergonha. Desculpa, cara. Desculpa. É um termo paulista super escroto. Desculpa. É maneirismo de falar e eu acabei me perdendo. Tranquilo, cara. Me desculpe. Brincadeira. Me desculpe. Eu vou ser fazendo uma bobagem, né? Você fazendo bobagem aí por aí. Então, na verdade, você aprender Kali de verdade, cara. De verdade, e você seguir com isso. Você pode aprender via online? Você pode. Você vai pegar técnicas, você vai pegar fragmentos. Por que a gente tem os cursos online hoje na Kali Amok? Porque a pessoa vai ter um fragmento de estudo de combate com faca. É como se ela comprasse um DVD e esse DVD ele tivesse lá toda a parte inicial para ele começar a treinar a Kali sozinho. Mas isso não significa que ele vai ganhar uma formação, certo? Eu acho que as pessoas elas precisam, de uma vez por todas, não só no Kali, mas em todas as artes marciais, entender uma coisa. Formação não é de um final de semana. Né? Formação não é de um mês e você pega uma faixa preta ou você é instrutor de uma determinada arte marcial. Né? A formação dentro de uma arte marcial vem de sangue, suor e lágrimas, certo? Se eu não viajasse para o Rio de Janeiro, se a gente não se juntasse para trazer o Paulo para cá, a gente não ia ter Kali em São Paulo, certo? Da mesma maneira que muitas vezes hoje o pessoal me escreve assim, poxa, mas eu não tenho Kali em Mato Grosso, eu não tenho Kali Goiás, né? Apesar que Goiás tem lá o nosso amigo lá, o Rogério Rossio, né? Que ele tá com um trabalho lá ligado à arte marcial filipina. Então assim, às vezes o pessoal manda pra gente e aí eu falo, olha, organiza um seminário, né? Vê como é que funciona. Eu não posso dizer como que é a formação em todos os estilos de Kali. No meu estilo de Kali, você tem que treinar, a matéria vai ser cobrada em exame, tem uma parte técnica pesada, não tem parte física, a gente não vai fazer polichinelo, não vai fazer alongamento, a gente não vai fazer nada, cara. Você não vai fazer nada, você vai fazer técnica no pneu, é um crossfit inicial ali, certo? Onde já vai valer porrada. Então, assim, tem a parte técnica, que a gente conta como parte física. Tem uma parte de avaliação da pessoa, como ela vai se comportar dentro do exame. E tem uma parte de combates, de lutas, de sparrings.
que vai desde luta com bastão, luta com faca, luta desarmada, chão, taparia. Aí é sempre uma surpresa, depende de como eu acordo no dia e vou pro exame, né? Mas a matéria que é dada, ela é cobrada, né? Então, assim, como muita gente fala para mim assim, poxa, Rodrigo, eu queria virar monitor de Kali, que é a terceira graduação nossa. A pessoa não é instrutor, mas ela já está habilitada a dar aula. Cara, eu preciso de você em São Paulo. Não tem como, não tem como. Você tem que estar aqui, eu tenho que olhar para você, ver o que você está fazendo de certo, o que você está fazendo de errado, o que você acha que é Kali, passar conteúdo cultural, né? E eu acho que se traduz bem por esse termo mesmo, é uma pulo da minha alma para sua alma, né? Então é uma coisa muito mais espiritualizada. O Kali tem toda uma vertente espiritual, né? Então é muito importante isso. Para nós brasileiros pode parecer bobagem. Mesmo porque se errar no Kali é espiritual mesmo, né? Exatamente. Se errar, você vai para um outro plano, entendeu? Ver uma outra questão sobre isso daí. Então, cara, é o que eu falo. Infelizmente, hoje, a gente precisa de pelo menos 60 horas da pessoa aqui em São Paulo para ela se graduar. Guru, deixa eu só deixar uma coisa clara para o pessoal que está assistindo. Uhum. Tá? Você sabe que a gente tem 1 hora pelo Instagram, tá? Certo. E se por um acaso cair enquanto a gente estiver falando, eu peço para o pessoal entrar novamente aí para a gente poder continuar. Maravilha. Então, o pessoal que tá assistindo aí, se por um acaso cair, aí a gente retorna aí e continua, né? Mesmo que seja só para finalizar. Maravilha. Eu tenho uma coisa, é uma curiosidade, né, na verdade, por uma pesquisa que eu fiz, né? E até comentei na outra live com outro representante do Arnis. Por sinal, ele está até aí também, está na live também. O nome dele é o João Chaves, né? Legal. Ele é representante do Arnis de Mano. Então, ele estava na live e eu estava conversando com ele a respeito do seguinte. A gente falou aí de 3 artes marciais que, por sinal, eu acho muito parecidas. O Wing Chun, o Kali, o Arnis, né? E o Aikido, que você disse que treinou também. Aí, fazendo uma pesquisa, eu descobri uma pesquisa bem elaborada, falava-se sobre o povo Hakka. Não sei se você já ouviu falar. Povo Maori ou Hakka? Não, os Hakka. Hakkas. Certo? Isso. Os Hakkas, pela pesquisa que eu fiz, eles são povos que viveram, ou seja, deram origem aos povos do sul da China e também Filipinas. Então, dizem na pesquisa que eles podem ter sido os povos que deram origem a esses tipos de lutas mais utilizados com as mãos. Então, se você parar para analisar os movimentos do Kali, né, daquela situação que se faz para defesa e ataque mais simultâneo, né, o Aikido, que provém do sul da China, e o próprio Wing Chun, que vem do sul da China, todos eles têm uma particularidade, né, que é uma coisa semelhante, que é justamente os movimentos simultâneos, né? Então, olhando essa pesquisa sobre o povo Hakka, eu vi que eles deram origem aos do sul da China, aos filipinos, e em contrapartida, como o Wing Chun também é um estilo sul, e o Aikido também provém do Shaolin, então tem uma certa semelhança, né? O que é que o senhor acha disso? Olha, influência cultural e origem é muito complicado quando a gente fala de Sudeste Asiático, porque você não tem nada escrito, né? Você tem a cultura falada, né? É o que é falado. E o que é falado na história sempre conta o lado do vencedor, né? Sempre conta o lado, nunca conta o lado do perdedor, né? Então, eu acho que em algum momento você vai ter muita influência chinesa dentro das artes marciais filipinas.
Muita, muita, muita. Tem muitas coisas que eu olho assim, eu falo, cara, isso aí provavelmente deve ter vindo de alguma coisa muito semelhante ao Wing Chun. Talvez não seja propriamente o Wing Chun, talvez seja uma arte até antecessora do Wing Chun. E posição da mão, né? Claro, isso não se estende a todas as Filipinas, a tudo que a gente conhece como Filipinas hoje, né? Porque o que eu chamo de Pangamut, que é a parte desarmada do Kali, ela é subdividida em várias coisas. A Panantucan, que é a parte superior do corpo, é o boxe filipino, né? A parte que vai dar cotovelada, soco, cruzado, que aí tem uma influência europeia depois, vai ter uma influência inglesa, do boxe inglês depois, né? Você vai ter uma parte com armas, né? Que na verdade a mão copia como se ela tivesse armada, né? Que a gente usa a marreta de mão, martelo de mão, né? O hammer, né? E usa outras formas também. Você vai ter muito joelho, muita cotovelada, e aí lembra muito da parte siamesa, né, que compreende ali a Tailândia, a Birmânia, a parte nepalesa, Camboja, né? Então tem muito disso, e você vai ver muitas coisas semelhantes, né? Os trappings, né? As acelerações que eles chamam ou de rubu de lubudi, que é atar e desatar, ou eles vão chamar de Sikuturod. Então tem muitos termos para esse tipo de movimentação, mas que a gente conhece como trapping, né? O mais comum, mais americanizado, a gente fala de trapping. Então tem muita semelhança. Em algum momento eles se encontraram, cara. Em algum momento eles se encontraram. Né? Eu digo que o Kali hoje é uma misturada. É uma misturada que foi colocada muito à prova, né? As Filipinas, você tem uma tradição de muitas lutas, até num passado muito recente, quando eu falo dos imigrantes filipinos que estavam nos Estados Unidos, existia uma espécie de um clube da luta, né? E o mais engraçado, as pessoas que faziam parte desse clube da luta nos Estados Unidos, eles brigavam porque já eram brigas antigas de famílias, ou por causa de qualquer coisa. Eles se encontraram na rua, se estranharam, falaram, sabadão a gente vai lá naquele boteco lá e vamos quebrar o pau, beleza? Leva seus padrinhos, eu levo meus padrinhos, e a gente vai quebrar o pau até dizer chega. Então qualquer razão, inclusive uma das razões que rolava muito atrito, era o nome da arte marcial filipina. Por quê? Porque as artes tradicionais iriam chamar, as artes oriundas chamavam de eskrima, as artes mais tradicionais chamavam de arnis, ou arnis de mano, e o pessoal do movimento fundamentalista nos Estados Unidos queria chamar de Kali. Aí veio o Dan Inosanto e chegou e falou, cara, vamos chamar de Filipino Martial Arts, né? Então vamos chamar de artes marciais filipinas, porque daí compreende tudo, compreende a parte de chute, que é o Pananjakman, o Panantucan, o Domog, que é a parte de chão, esgrima, arnis, compreende tudo. Guru, temos aí 58 minutos, provavelmente vai em 60, vai encerrar. Aí vou pedir para o pessoal entrar novamente, certo? Mas antes disso, tem duas perguntas aí. Tem uma do Moura Training e uma do Daniel Bagnara. A do Moura Training é a respeito das escolas de FMA, o Filipinas Martial Arts, né? Ele quer saber quantas temos hoje no Brasil e quantas escolas temos e quantas estão no Brasil. Cara, número disso. O Daniel, ele pergunta quem é atualmente o Pelé do Kali, na sua opinião. Tá. Então vamos lá. O Rodrigo Ramos, né? Que isso, tô longe, ainda tô aprendendo ainda. Então, assim, bom, primeiro falando aí sobre os estilos. Cara, é difícil dizer hoje. Você tem que dizer da onde veio a linhagem.
tá? Porque se é estilo moderno, se o